Eu queria fazer aqui meu papel hoje vai ser mais da gente conversar com o Gustavo e fazer também a apresentação, né? Do meu amigo Gustavo, é um registrador aqui de Lagarto, é um orgulho aqui para o nosso estado ter uma pessoa com capacidade de Gustavo. Né? Para quem não sabe, Gustavo, eu acredito que do nosso quadro, Gabriel, ele é uma pessoa que tem mais experiência. Não pelo fato dele ser o mais velho, né? Também, mas não por isso. Gostei do comentário. O Gustavo, ele passou um tempo importante da vida dele na Caixa Econômica Federal, então ele traz consigo essa bagagem de banco, né, de instituição financeira. Ele passou um tempo também advogando para a Petrobras, né, que é então ele tem esse lado também da advocacia. E já chegou aqui no estado, já se inscreveu no mestrado, já concluiu o mestrado dele. Então, assim, é uma satisfação muito grande. E a gente que convive com o Gustavo, a gente sabe a capacidade e, acima de tudo, a memória que o Gustavo tem. Se o Gustavo fala um negócio aqui, um artigo, uma facilidade de decorar e de gravar as leis, os dispositivos, né? E um conhecimento assim global do direito que realmente impressiona. E é uma satisfação muito grande, Gustavo, estar aqui e ouvir, aprender com você e ter você como um companheiro aqui no estado, né? A gente está chegando, eu, você, Gabriel e tantos outros aqui que passaram no nosso concurso. Hoje eu fui fazer um ofício, aí quando foi mesmo o concurso, eu disse, nada, a gente já tem 4 anos já, né? 4 anos, vai fazer 5. Quase 5 anos já, né? E a gente se conhece há mais tempo, né? De posse. A gente se conhece há mais tempo. Não é posse porque não é cargo, mas de início da atividade. Acho que o Gabriel demorou um pouquinho mais, não foi, Gabriel? Quando foi mesmo que você entrou no exercício? Gabriel... Leandro, me dê só um minutinho, eu já volto. É rapidinho, só de uma pessoa. Jogo rápido. Pô, o cara não para de trabalhar nem essa hora, tá vendo? Peraí, já volto. Vai falar com o Bathroom. Essa pessoa vai falar com o Bathroom. É a esposa dele, né? Mas, enfim. Mas eu tava vendo, o tempo vai passando, daqui a pouco, tá vendo? A gente já vai estar aí, cada vez mais sergipano. Mas é uma satisfação muito grande compartilhar com você, Gustavo, esse aprendizado que a gente tem aqui no cartório. É uma dinâmica, é um aprendizado diário, né? Às vezes eu fico ouvindo o pessoal comentando da nossa atividade, falando assim, não, quando tiver um cartório, eu quase não vou no cartório, eu vou deixar outra pessoa. E eu fico vendo assim, como esse pensamento é incompatível com a nossa atividade, né? A gente tem que estar presente o tempo todo, a gente tem que realmente estar acompanhando, e é muito, muito assunto, é muita inovação, né? E mesmo assim, cercado de pessoas de confiança, né? De ótimos colaboradores, né? Enquanto algumas pessoas trabalham numa coisa e pode uma coisa dar errada, a gente tem 1000 coisas ao mesmo tempo, que se a gente fizer diferente da lei, deu errado e é problema não só para a gente, pode gerar problema, inclusive, para a parte, né? É isso mesmo. Bom, Leandro, eu agradeço aí as tuas colocações. Uma das maiores felicidades minhas aí desse concurso são as pessoas que eu conheci, você foi um dos primeiros que eu conheci, a gente tem uma amizade particular aí. E hoje eu fiz amizade com várias outras pessoas aí, inclusive. E eu? Henrique, você não é meu amigo, não. Não, deixe fora dessa história, viu? Você é meu irmão, pô. Você não é meu amigo, não. Você é meu irmão. E assim, parabenizar o Henrique pela iniciativa aí desse projeto Saiba Mais. Parabenizar a Milena aí que está escutando. A Milena é super diligente, entendeu? O dia que ela sair da Norégia, eu vou ver se eu consigo até botar ela aqui, porque... Mas isso aí não depende de mim, depende da Tainara que está escutando, que hoje em dia os currículos antes tem que passar na mão dela. Tá vendo? Não, Gustavo, eu até estava pensando esses dias, se a nossa central não for para frente, Deus tomara que vai, já está indo, já está caminhando, mas só o fato da DIB ter liberado a Milena para a gente poder ter ela na Norégia já foi uma grande, uma grande conquista, hein, Gabriel? Que realmente obrigada, doutores. Ela tem agregado muito aí na nossa organização, né? E assim, a Milena participa também, já participou de momentos aí do cartório, né? O Leandro pontuou aí as mudanças que tiveram na legislação recente, inclusive nas cédulas de crédito, que a gente vai citar algumas agora, vai ser um dos pontos que eu quero trazer assim, para a gente ter mais discussão, sabe? Eu fui convidado aí pela Noreg para fazer essa palestra. Eu não sou expert na área de cédula de crédito, eu sou apenas eu trabalho na área e tenho algum conhecimento, mas como ser humano eu sou falho, pode ter até coisa aí contraditória. E a grande dificuldade
não só na cédula de crédito, como em todas as outras. Mostra aí a Santinha, Leandro, mostra aí. Boa. E a grande dificuldade, não só na cédula de crédito, mas na legislação como um todo, notarial e registral, as leis esparsas, né? Então, muitas vezes há uma alteração em uma determinada lei que fica incongruente com outra lei e a gente fica, às vezes, batendo cabeça. Então, eu vou tentar trazer, assim, a gente vai fazer um apanhado geral de cédulas de crédito, garantias, as mais comuns no cartório, e vai entrar nessa questão da lei nova, que teve algumas alterações e tem algumas inquietudes que a gente coloca aí na apresentação, que na verdade pode ser que nem tenham respostas, porque como é muito recente, a própria doutrina ou a própria legislação vai determinar. E tem inclusive coisa que está como medida provisória, quer dizer, ela tem um prazo de validade de 60 dias, de 6 meses, podendo ser renovada por mais 6 meses, né? E a gente não sabe nem se vai ser renovado e os efeitos vão ficar mantidos dos efeitos que ela gerou. E é uma situação até complicada para o registro de imóveis, porque se o Congresso não ratificar os efeitos daquela medida provisória, como é que fica uma situação que já foi consolidada naquele caso, né? Mas, enfim, Verdade, não é o nosso tema. Aí eu quero agradecer a Milena, Henrique, Gabriel também, e convidei o Leandro para participar junto aí, porque garantia aí do primeiro lugar do concurso, qualquer coisa ele me corrige aí, né? Vamos junto, Gustavo. Eu vou colocar aqui a tela, eu não consegui fazer uma apresentação em PowerPoint, porque eu não tive muito tempo, mas eu acho que eu fiz uma no Word. Se tiver alguma dificuldade, quem quiser. Leandro, se você puder, você dá uma olhada aí nas perguntas durante a apresentação. Claro. Se tem alguma dificuldade. Só ver aqui se eu não vou abrir o errado aqui. Tudo bem aí, Leandro? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. O tema cédula de crédito e suas garantias. Eu procurei listar primeiro as espécies de cédulas, né? Uma das que a gente provavelmente vai citar mais aqui nessa apresentação é a cédula de crédito rural. E ela está prevista no Decreto-Lei 167 de 67, um decreto bem antigo, no artigo 9º. Ela tem as modalidades cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária, e pignoratícia hipotecária e a nota de crédito rural. Temos a cédula de crédito industrial também, que está prevista no Decreto 413, 69, tem uma redação bem parecida. A cédula de crédito à exportação, que ela é prevista nessa Lei 6.313, 75, e ela faz uma remissão ao Decreto-Lei 413, das cédulas de crédito industrial. Então, muitas da operacionalização da cédula de crédito à exportação, assim como a comercial, são iguais à da cédula industrial. Ela cita aqui, ó, as normas, ela remete, ela aplica as normas da cédula de crédito industrial. A gente tem a cédula de crédito bancário, que está na Lei 10.931, a cédula de crédito imobiliário, a cédula de produto rural, está previsto nessas duas leis aí também, e uma modalidade nova, que é a cédula imobiliária rural. Ela não é a mesma da cédula de crédito rural. Ela é uma cédula imobiliária rural criada e instituída por essa Lei 13.986, que é a lei que a gente comenta aí, que é uma lei nova em relação às cédulas de crédito. Ela procedeu muita mudança aí. Fala um pouco da natureza jurídica das cédulas de crédito. Elas têm a natureza de título de crédito, e a gente tem uma definição aí de César Vivante. Ele fala que o título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Eu coloquei aí porque a gente está com essa palestra aberta aí para muitas áreas, pode ter pessoas que tenham interesse, então eu coloquei até um pouco da parte jurídica, para quem quiser ter conhecimento. Eu botei os princípios dos títulos de crédito, que é a literalidade. É literal no sentido que o que vale é o conteúdo que está escrito nela. A autonomia ela é independente
negócio jurídico. A cartularidade também é outro princípio. Aí tem a definição aí. Tem 2 subprincípios aqui. Não é subprincípios, muitos não consideram como princípio, é o princípio da abstração. Isso ocorre em alguns títulos, nota promissória e letra de câmbio são um exemplo. Ela independe da causa que lhe deu origem. Ela pode surgir independente de alguma causa, tipo, uma nota promissória pode surgir independente de qualquer negócio jurídico, uma compra e venda, uma duplicata. E a independência, eles valem por si só, independente de qualquer outro documento. Né? E quanto à estrutura, elas podem ser uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento. A ordem de pagamento é quando, nessa célula, determina alguém que pague. Um cheque, por exemplo, determina que o banco pague uma quantia a determinada pessoa. Já a promessa de pagamento, quem é o responsável pelo pagamento é o promitente, é a pessoa que deve. Né? Quanto à circulação, a gente tem, em relação aos títulos de crédito, os títulos ao portador e o nominativo. Deixei esses 2 para ser bem sucinto. No caso das cédulas de crédito, elas são títulos nominativos. Elas podem ser, os nominativos podem ser a ordem, endossável, circulável, não a ordem. Eu coloquei alguns exemplos da própria legislação da cédula de crédito para a gente visualizar onde está isso. Entendeu? Por exemplo, na cédula de crédito industrial, tem lá no próprio decreto 413 que ela é uma promessa de pagamento. E no artigo 10, coloca que ela é exigível pela soma dela constante ou do endosso, ou seja, ela é um título nominativo endossável. Da mesma forma... Gustavo, só um parentezinho rápido aqui, amigo. Eu acho que essa ideia de ser da cédula ter essa natureza de título de crédito, né? Eu acho que deve ter sido para facilitar a circulação e facilitar o exercício também da execução das operações de crédito, né? Isso para evitar ter um contrato para depois a gente Eu não coloquei aqui, mas foi bom você pontuar, porque não faz parte dos princípios, já que você pontuou. As características do título de crédito são justamente a autoexecutoriedade, entendeu? Então, você executa o título igual você executa um cheque, né? Você pode ele é autoexecutável. Então, é uma das vantagens de ser um título de crédito, não ser só um contrato, por exemplo. Entendi. Por exemplo, se o cara, sei lá, se fosse um contrato, de repente ele poderia ter... a pessoa podia alegar que a parte não cumpriu aquela parte do contrato, que o dinheiro, que o gado que ele comprou não tem nada a ver, né? O título de crédito, a pessoa deve... No título de crédito, por conta desses princípios aqui, abstração, o fato de ter cumprido ou não, autonomia, o fato de ter cumprido ou não importa, entendeu? A simples existência do título já garante o cumprimento da obrigação, principalmente porque ela pode ser endossável, né? Então, quer dizer, a pessoa que está recebendo aquele título de crédito, ela não tem nada a ver com os fatos anteriores àquilo, se houve a entrega de um serviço, de um produto ou não. Então, mais ou menos isso. Isso é importante também pela própria atividade, né, rural, que às vezes a gente sabe que tem as intempéries, né? Sei lá, às vezes tem uma seca, tem um problema desse aí, o cara não vai poder alegar, não. Tem obviamente que se for uma situação pandêmica, né? Mas realmente tem A gente sabe que para você ver que é independente, né? A maioria das cédulas de crédito são feitas, quando são feitas com agente financeiro, eles fazem um seguro, né? Da safra. E geralmente é garantido por isso. Mas independente de ter ou não esse seguro, o cara é responsável pelo pagamento. Entendeu? E as linhas de endosso, né? Inclusive, nessa lei nova, ela tem um artigo, eu não coloquei aqui, mas ela tem um artigo, inclusive, que ela cita a questão da ordem de endosso, que deve observar a ordem de endosso prevista na lei cambial do Código Civil, que agora o Código Civil regula também os títulos de crédito, né? A partir de 2003, que é o Código Civil de 2002, vigência a partir de 2003. E bom, aí tem essa cédula imobiliária rural, que é a nova, né? Também é um título de crédito, nominativo também, e também uma promessa de pagamento. Da mesma forma que as outras, praticamente todas têm a mesma natureza jurídica, né? Aqui eu vou falar sobre as garantias das cédulas de crédito. A gente tem várias espécies de cédulas, né? E uma delas pode ser a hipoteca cedular, o penhor cedular, a alienação fiduciária, que tem tanto a modalidade de alienação fiduciária de bem imóvel quanto bens imóveis, né? E uma cédula específica que pode ser
por garantia fidejussória. Fidejussória é garantia pessoal, né? Não é uma garantia real, garantida em um bem como esses casos aqui. Eu vou falar só uma particularidade da hipoteca cedular, que a hipoteca cedular ela é constituída concomitantemente ao surgimento da cédula. Ela não pode ser uma garantia, como já muitas vezes eu vi, o cara já tem o cara faz um contrato de hipoteca com um agente financeiro ou uma hipoteca, vamos supor uma hipoteca, e depois o agente financeiro ele quer fazer uma cédula vinculada a essa garantia que já foi criada anteriormente. E na própria lei ela diz que o surgimento dessa garantia tem que ser concomitante à criação eu acho que tem algum artigo aqui, deixa eu ver. Tem que ser concomitante à criação da cédula. A gente vai achar aqui, daqui a pouco a gente vê. E uma das características principais que torna ela diferente, inclusive da hipoteca prevista, hipoteca normal, né, prevista no Código Civil, é que essa hipoteca, os bens vinculados a ela são impenhoráveis, não passíveis de arresto nem de sequestro. Ou seja, se tiver salvo aquelas exceções trabalhista e fiscal, que tem uma superioridade a essa lei aí, constrições judiciais de uma dívida, por exemplo, não pode ser superior a essa hipoteca cedular, nem ao penhor, né? E aqui eu botei as espécies aqui de garantia, a hipoteca cedular, onde está prevista, a industrial está prevista nesse artigo 19, da mesma forma o penhor cedular está previsto no mesmo artigo, e a industrial também prevê alienação fiduciária. Ela já não prevê garantia fidejussória. A cédula de crédito rural, ela tem a previsão da hipoteca cedular no artigo 23, e o penhor cedular é previsto no artigo 15 e as espécies no artigo 55. Né? Em relação à alienação fiduciária, a cédula de crédito rural ela não prevê. Tanto é que as modalidades delas são cédula de crédito rural hipotecária, cédula rural pignoratícia, ou até as duas ao mesmo tempo, hipotecária e pignoratícia. Só que existe uma corrente doutrinária que permite que exista alienação fiduciária se ela for concomitante a uma das garantias previstas na lei, seja de penhor, se ela for uma garantia pignoratícia, e suplementar tiver uma garantia de alienação fiduciária, parte da doutrina entende que é possível mesmo não existindo previsão legal. Mas agora, com a alteração dessa lei 13.986, já ficou um pouco mais aberto, então o Leandro vai falar, a gente vai falar depois, tem a cédula de produto rural, né, também, e em alguns casos ela fala até aqui, emolumentos devido ao registro auxiliar da cédula ou alienação fiduciária de bens. Então, ele já prevê emolumentos para o caso de alienação fiduciária de bens, né? Aqui a cédula de crédito bancário, né, que é prevista naquela lei 10.971, não coloquei, mas é uma espécie de garantia real, né? Aqui no caso imóvel, que é a hipotecária, o penhor cedular, ele é o bem móvel, e a bancária ela permite a garantia fidejussória, que é a garantia por aval, né? Tem fiança, isso vai depender lá do agente financeiro. Aqui a gente tem onde é feito os registros das garantias das cédulas, né? A gente tem previsão aqui da garantia, não é da cédula que a gente está falando. A garantia em si da hipoteca cedular, ela é feita no livro 2 do Registro de Imóveis, no RGI. E a previsão, acho que está aqui no próprio artigo 67, registro de hipotecas. E em relação ao penhor cedular, a gente tem a previsão no artigo 177, que diz que todo registro que não diga respeito diretamente ao imóvel é feito no livro 3. E expressamente ele fala no artigo 178 sobre contratos
de penhor rural. Porque, na verdade, a cédula de crédito que tem um penhor cedular, ela usa as características de um penhor rural, entendeu? E nas características do penhor rural, se a gente for no Código Civil, você vê que ela constitui-se, o penhor rural, através de instrumento público ou particular. No caso, a Constituição seria uma cédula, e ela é registrada no cartório de registro de imóveis, que aí já garante para dizer onde é o registro dela. E, enfim, é no livro 3, né? Por não ser vinculado ao imóvel. Isso. A gente tem a previsão aí do RTD, está inclusive na questão, numa planilha do IRIB, que fala sobre alienação de fiduciária de bem imóvel e de penhor comum, né? Eu botei aqui de veículos também, porque tem um artigo específico que fala sobre isso. Eu achei interessante, Gustavo, isso aí que, não, na verdade, então, assim, não existe, digamos assim, uma alienação fiduciária cedular, né? Se incidir sobre bem imóvel, ainda assim ela vai ser no título de documento, né? Não tem a previsão da competência para o RGI. A imóvel não. A imóvel... A móvel, né? A móvel tem competência no RTD, da garantia. Dizendo, Já o penhor é só vai para o RI, né? O penhor, só o penhor comum que vai para... Quando não é o penhor não é nenhum desses ligado a penhor rural, nenhum dos objetos é ligado a penhor rural, ou até aqui em relação a industrial, penhor industrial ou mercantil não é nenhum dos objetos, aí é considerado penhor comum. Aí, se a gente for por essa linha aqui, olha, falando aqui de cédula rural, ele vai permitir aqui no RTD, no caso de garantia suplementar, se tiver uma alienação fiduciária de bem imóvel, que não é a regra. Tá? Oi. Só um comentário, que, em cima do que o Leandro falou aí do penhor rural, é que, eu não me lembro agora do meu decreto, mas ele estabelece que o penhor rural é o penhor pecuário ou o penhor agrícola, que seria, no caso, de animal para corte. Não, é o próprio artigo 55 do Decreto-Lei 16767. Isso. Que é o penhor de animais para corte e para 55 e 56 falam do objeto do penhor rural. Ele fala quais são. Pode até canoa pode, diz lá no artigo. E o agrícola, que seria da safra, né? É só para distinguir, por exemplo, sei lá, um penhor de um cavalo de raça, que seria penhor comum, porque não é nem para leite nem para corte. É um bem que, de certa forma, tem valor, mas não é, eu entendo que não é pecuário, porque não é nem para corte nem para leite. Seria penhor comum. Aí seria no RTD. Mas geralmente as cédulas vêm escrito, né? Ela, quando trata da natureza do penhor... porque tem colega que, não sei se você já tem, mas tem muito colega que liga, a garantia é tal, e fica nessa dúvida. Eu sempre pego esse dispositivo que o Gustavo tem comentado aí, de aplicação direta, né? Penhor pecuário é corte ou é leite, ou é penhor agrícola de safra, esse é o penhor rural clássico. É interessante, né, Gabriel, que a gente vê são decretos bem antigos, né? 69, né? Eu acho que talvez seja uma das legislações mais antigas com as quais a gente trabalha ainda, né? E você vê como mudou, né? Por exemplo, a cédula de crédito industrial, por exemplo, a gente imaginava naquelas fábricas, né? Mas se você for ver hoje em dia, o pessoal do agro aí, da soja, a colheitadeira, do milho, né? São cada equipamento também que você não deixa de ser agro também, né? Sim, enfim, sim. E a gente tem essa questão. Agora, o que me chamou a atenção, Gustavo, é que realmente a alienação fiduciária, a gente sempre fica atento. Se chegar uma cédula com alienação fiduciária que não seja sobre um bem imóvel, aí não tem dúvida que vai para o título de documentos. A gente não precisa nem perder tempo, né? No caso, não vindo alienação fiduciária. Tá. Alienação fiduciária de bem imóvel. Não tem dúvida. Não há dúvida. Não tem dúvida. Esse é o único caso que não há dúvida. Isso. Aí, vindo esse penhor agrícola, como o Gabriel está falando, é importante a gente tentar fazer essa distinção, né? É difícil. Já surgiu uma situação dessa aqui, que era alguma coisa, mas que o bem, ele naturalmente, isoladamente, ele não era um bem agrícola, ou rural, ou pecuário, mas ele era utilizado para aquilo, para rural, para o bem, para fazenda, alguma coisa. Mas colocavam isso, aí gerou até uma dúvida em qual seria o cartório competente, com atribuição, na verdade,
Mas na cédula acho que especificava lá que era da fazenda, mas teve uma dúvida Muitas mesmo. vezes a própria instituição bancária, ela já meio que tenta, às vezes tem não sei se no normativo, na interpretação que eles fazem, eles querem jogar pro RI e a gente tem que falar, não, calma aí, não é, vamos fazer certo, né? Não é aqui, é no título de documentos, né? Enfim. Olhando na dúvida, ele faz tudo lá no dele, né? Ele é só RGI. Manda pro Mazinho lá que ele resolve. Mazinho, gente boa. Aí a gente tem aqui, continuando, a cédula de crédito industrial, que também ela consegue a mesma regra, do mesmo regramento da cédula de exportação comercial, coloquei junto aí, e coloquei a regra relativa ao registro da cédula, tá? Que é diferente do registro da garantia, porque, de qualquer forma, independente da garantia ser registrada no RTB, o registro da cédula, a cédula de crédito industrial escreve-se, aí aqui diz, penhor cedular ou do cartório de registro de imóveis onde está vinculado o imóvel ou da situação dos bens objetos. Entendeu? Então, de qualquer forma, a cédula em si, como não houve a revogação, com medo do cartório que se eu mexer vai tocar o alarme. Então, esse aqui é o registro da cédula. Aqui a gente está falando da garantia. Tá? A garantia especificamente das hipotecas cedulares do registro industrial, você vê, a gente tem aqui a previsão ainda do registro das cédulas industriais, uma coisa até que eu discordo, porque considerar de uma forma, uma cédula de uma forma e a outra não, entendeu? Mas está aqui a previsão do registro no livro 3 e a exceção em relação ao registro da hipoteca celular, que, por exceção, como ele não é no livro 3, ele é no livro 2 da hipoteca celular, e junto com o artigo 67 aqui. Da mesma forma, o penhor cedular, aqui, que é previsto no artigo 177, atos que não digam respeito direto ao imóvel matriculado, eles vão para o livro 3. E aqui, no livro 3 também tem penhor de máquinas, aparelhos utilizados na indústria, ele não fala do registro da garantia, da cédula industrial. Mas como a cédula de crédito industrial, ela vai ter se ela for ignoratícia, ela vai ter um penhor de máquina ou de indústria, a gente vai ter que seguir essa regra aqui, que é a mesma que está no Código Civil. Ô, Gustavo, só para tirar uma dúvida aqui, que eu sempre tenho essa dúvida. No dia que chegar isso aqui no cartório, não sei o que eu faço. Ligo para você, já vou perguntar logo. Se chegar uma cédula ignoratícia e hipotecária ao mesmo tempo, né? A gente sabe que tem aquela nota explicativa que fala que com relação, quando tem 2 imóveis, a gente pega o valor da dívida e divide, né? Pelos 2 imóveis. Então, não é proporcional. Se você tiver um imóvel que tenha sido avaliado em 100 mil e outro em 1 milhão, e o valor da dívida seja 1 milhão, a gente vai cobrar 500 mil para um, 500 mil para outro, né? É a nota explicativa. 500 mil não, Leandro. Calma aí que quem está escutando aí vai estar achando que a gente vai cobrar 500 mil. A base de cálculo, né? A base do fato gerador vai ser 500 mil. Exatamente. Para gerar a guia do tribunal. No caso, tendo um penhor, né? Sendo um penhor com hipoteca, né? Como é que seria assim essa... A gente aplicaria essa mesma regra? A gente faria proporcional ao valor do penhor? Olha, Leandro, eu sou da seguinte opinião. O CTN ele é a lei geral, lei complementar de tributos, né? A taxa de emolumentos ela é considerada tributo pelo STF, pela atual jurisprudência do STF. Então, como taxa, ou seja, uma espécie de tributo, a interpretação tem que ser restritiva. Essa questão que você falou, ela está sobre a divisão do valor do imóvel. Quando há 2 imóveis, ela é específica para dividir o valor da guia dos emolumentos quando há 2 imóveis como garantia. Entendeu? Então, a gente só pode aplicar, por se tratar de uma regra, que a gente não pode aplicar uma interpretação ampliativa, no caso da cobrança de tributo, ou da isenção de tributo, a gente não pode ampliar, a gente tem que
interpretar literalmente. Se a lei diz dividir em relação a 2 imóveis, a gente tem que dividir só no caso de existir 2 imóveis, entendeu? Se houver uma garantia de bem de penhor e uma garantia de bem imóvel, já foge a essa regra da divisão. Então, eu não vejo como dividir. Se você estiver dividindo, você está fazendo uma renúncia de receita do tribunal, porque é um tributo do tribunal. A gente está Pode ser, inclusive, responsabilizado por isso, né? Porque aí E você no está caso, cobrando uma taxa, e aí no caso, então, um valor menor. Seria o valor proporcional? Você teria alguma... Seria o valor dividido por... Porque também é aquela questão que a gente sempre conversa da nossa... Não é. Você também não Se a seria gente também for para razoável. razoabilidade e ponderação, não é razoável, né? Você cobrar, porque aí você teria que cobrar. Por 2 vezes. O cara faz um empréstimo lá de 100 mil, aí garantido por um imóvel de 80 mil mais um trator de 80. Total da garantia, 160 mil. Mas o empréstimo é 100 mil. A guia de emolumentos vai ter que tirar uma no valor de 100 mil para o penhor e uma no valor de 100 mil para o... Assim que eu entendo, né? E uma para a hipoteca, né? Seriam 2 garantias, entendeu? Show de bola, Gustavão. Vamos continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Estamos à disposição. Aí aqui a gente tem no RTD aquela previsão que está inclusive no IRIB, né? Essa previsão que está no artigo 129, parágrafo 5º, contratos de compra e venda, aí fala aqui em alienação fiduciária de bens móveis, né? Tem aqui também alienação fiduciária de bens móveis, os contratos de alienação. Então, quando tiver alienação fiduciária de bens móveis, né? Vai ser bem específico, através do RTD, o registro da garantia. E tem aqui também o mesmo artigo falando sobre propriedade resolúvel de coisa móvel, que nada mais é do que o outro nome da alienação fiduciária, que ela é registrada no título dos documentos. Então, na verdade, essas leis aqui, o Código Civil acompanha a natureza da garantia. A garantia de alienação fiduciária de bem móvel, como o Código Civil mantém lá no RTD, a gente também. Da mesma forma que o penhor industrial tem que ser registrado no registro de imóveis, né? Aqui a gente tem também um penhor comum, também é a previsão no cartório de títulos e documentos. Eu acho que se perguntar realmente, como o Gabriel falou aí, diferença penhor comum e quando é um caso, às vezes é difícil a gente saber, né? Enfim, vai ser um erro excusável aí, né? Se a gente registrar no lugar errado. Mas, enfim. Aqui vou falar um pouquinho do registro da cédula em si, não é da garantia, exceto as bancárias, que as cédulas bancárias não têm previsão de registro, e atualmente a rural também não, por conta essa lei nova, que revogou tanto o artigo 30 da lei, não só o artigo 30, ela revogou todo o capítulo em relação ao artigo 30, que falava de prazo, do Decreto-Lei 167, que era onde falava sobre o registro das cédulas em si de crédito rural. E ela alterou também a redação do artigo 178, que falava o registro das cédulas rurais e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular, ou seja, que é feito no livro 2. E a redação agora ficou somente para cédula de crédito industrial. E por conta das leis que fazem a aplicação da própria lei de cédula de crédito industrial, essas aqui também, exportação e comercial. Tem aquela pergunta, Gustavo, que a gente queria fazer, vamos fazer para Gabriel, né? Hein, Gabriel, você acha que o que está proibido é o registro, mas eventualmente a baixa, se a pessoa quiser dar baixa numa cédula... Isso aí, Leandro, vamos fazer o seguinte, a gente colocou lá no final, vamos deixar lá no final, mas já levanta essa inquietude aí para o Gabriel, porque no artigo 168 da Lei de Registro Público, diz que os atos do 167 são 168 ou 169. São obrigatórios os atos de registro, né? Obrigatório.
E agora não tem mais obrigatoriedade do registro da cédula de crédito rural. E agora a gente vai fazer a baixa? Entendeu? Porque não tem mais necessidade dessa baixa. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Falta pouquinho aqui. Então, aqui eu estou falando do registro das cédulas, né? Aqui a cédula de crédito industrial permanece o registro no livro 3, auxiliar. Os prazos das cédulas de crédito rural tinham prazo, agora também foi revogado por conta da lei 13.986, também revogou essa questão do prazo do registro da cédula. E aqui também, na cédula de crédito industrial, exportação comercial, permanece o prazo de 3 dias para o registro da cédula, né? Você vê que não é o registro da garantia em si, até uma questão que o Leandro, a gente já levantou até para saber se esse registro da cédula confunde-se com o registro da garantia, mas também é concomitante, né? Vamos ver. Cédula de crédito bancário também, permanece lá o prazo na Lei 10.971, que é o prazo de 15 dias, né? E colocamos aqui algumas especificidades dos registros que estão lá no Código de Normas Notarial e Registral de Sergipe, do nosso Tribunal de Justiça. Aí teve a participação do Marcos Garcês, não sei se está aí no grupo também. Marcos Garcês está presente, viu? Está presente? Pô, não falta uma. É nosso guru, cara. Nosso guru. Pô, eu posso ligar para ele 2 horas da manhã que ele me tira dúvida, cara. O cara tem que ovacionar aí. Tanto conhecimento quanto a disponibilidade aí. Só estou ouvindo aqui. Boa noite. Tu não está merecendo, não, que tu me mandou uma na última reunião aí, mas tá tudo bem. Vou manter o elogio. Fala, Marquinhos, beleza? Bom. Beleza, obrigado aí. A dispensa de reconhecimento de firmas, que é previsto bem como em aditivos de cédulas. Isso é importante que às vezes a gente faz pela própria lei, não pega o código de norma, mas essa é uma questão que foi colocada lá, entendeu? Isso tem a ver, né, Gustavo, com a própria natureza, né, da cédula, né? Isso, que é um título de crédito, né? O próprio título de crédito, ele já ganha a forma dele com a assinatura lá das partes, independente de uma... Eu me lembro que nos meus estudos para concurso, né, aí tive aula com aquele professor de tributário, Eduardo Sabag, não sei se alguém já conhece. O cara, acho que é carioca. O cara é um fera, a aula de tributário, o cara é espetacular. E aí ele conta um caso que teve um cheque em que o cara levou para o tabelionato de notas e o tabelião lá bateu o carimbo e conheceu firma, alguma coisa assim, e assinou também, né? Pô, não fala bater o carimbo não, irmão, porque o pessoal acha que a gente só bate carimbo. E aí ele contando o caso, dizendo que ele foi atrás do tabelião, porque ele assinou lá, que o cara sabia, que o cara tinha conhecimento de direito comercial e quis colocar ele na linha de responsabilidade. Deu um aval. Deu um aval lá. E aí ele dizendo que já que ele é avalista, que ele também era responsável. E aí o cara dizendo que não tinha nada a ver, que foi, falou, não, calma aí, você tirou 10 aí em direito comercial. Leandro, isso aí te contaminou, porque quando você entrou, eu lembro bem, há uns 4 anos atrás, que tu falou assim, pô, eu não vou assinar aqui no registro dessa cédula, não. Não vai ter um, né? Tornar co-devedor aqui, pô. Pois é. Foi exatamente isso que eu pensei, que às vezes ele bate o carimbo de ato praticado, eu falei, rapaz, será que eu não vou entrar aqui? Mas é engraçado isso aí. Outra coisa é a assinatura dos credores no caso de aditivo de cédula, né? Está previsto aí no artigo 12, tanto do Decreto-Lei 67 quanto do Decreto 413 das cédulas rurais. E eu peguei aqui o 12 do Decreto-Lei 67, que fala das rurais. O aditivo ele tem que vir assinado pelo emitente e pelo credor, tá? Então, é uma coisa importante a gente ver aí que uma cédula ela pode ser até emitida sem assinatura do credor, porque ela já adquire forma pela assinatura do emitente, mas no aditivo ela precisa do credor, entendeu? Eu coloquei aqui algumas inquietudes sobre a lei da água, é uma palavra que eu lembro de um colega meu lá do mestrado, não sei se ele está presente aí, o Pina Júnior, ele falava muito isso, a gente sempre brincava aí de inquietude. Aí eu coloquei algumas questões aí que foram colocadas para a gente, de repente, usar o tempo aí que a gente vai ter para debate, para ver se a gente... Porque aqui nada que a gente vai falar é uma coisa já engessada
ou que tenha jurisprudência formada, ou já uma doutrina consolidada. São coisas recentes, então é mais para a gente conversar, né? O primeiro ponto que a gente colocou aí, Leandro, é o princípio da igualdade tributária, né? Quanto, de repente, a igualdade tributária está prevista na Constituição, no artigo 150, inciso 2, que ela fala que é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Então, a questão ela criou uma forma de taxa de emolumentos, que é um tributo, né, específico para o pessoal do agro. O quanto isso também não está ferindo essa desigualdade entre os contribuintes, entendeu? Porque tem outras pessoas que estão na mesma situação aí e não estão, mas ao mesmo tempo tem outros princípios, né? Porque a gente precisa também do equilíbrio econômico-financeiro. O quanto essa lei aí, de repente, não feriu o equilíbrio econômico-financeiro de um cartório, né? Porque a gente tem comprar carimbos caros, só que na verdade não são carimbos, né? A gente tem sistemas caros, tem computador, tem que ter servidor backup, internet backup, quer dizer, isso tudo gera um custo e de repente do nada cortaram esse valor aí. E a própria lei 10.169, que é a lei de emolumentos, ela fala que o valor fixado para os emolumentos deve corresponder ao efetivo custo e adequada e suficiente remuneração do serviço prestado. Então, se foi calculado antes um valor de prestação de serviço para esse tipo de atividade, de repente, do nada, foi cortado e era bom ver esse equilíbrio, entendeu? Tem também o artigo 14 aí que fala sobre a remuneração dos emolumentos fixados, são os fixados na tabela de custos dos estados, que é o que a gente tem hoje. Coloquei isso aí só para lembrar. Agora, colocamos aqui algumas aparentes contradições, né? Veio com essa própria lei 13.986. No artigo 3º da lei 10.669, que é a lei de emolumentos, ela diz que é vedado fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico. E a gente vê aqui que foi justamente o que o artigo 2º da própria lei fez. Ele fixou aqui em 0,3 o valor do crédito pela taxa de emolumentos. Então, é uma aparente contradição na própria lei, né? Outra questão é aqui, em relação a ser vedado o acréscimo a título de taxa de custas, contribuições para o Estado, o Distrito Federal, fundo de custeio de atos gratuitos, e aqui eu coloquei essa questão da guia de emolumentos específica para cédulas rurais, porque na nossa guia ela tem lá o FERJ, ela tem vários, já no valor da guia, ela tem esses fundos que são do próprio Tribunal de Justiça. E como é que vai ficar essa situação? Vai ter que ser uma guia específica, entendeu? Aí a própria parte aí do orçamento público, né, do tribunal está comprometida, né? A gente sabe que existe um planejamento que tem que ser cumprido, né? Não se pode gastar nem a mais nem a menos, existe uma previsão de custos e, de fato, não pode de uma hora para outra simplesmente a gente passar por cima disso, né? Eu só queria, Gustavo, com relação à lei do agro, só pontuar que, assim, os cartórios e o agronegócio, a gente sempre andou lado a lado, né? A gente sempre teve essa capilaridade que falta muitas vezes para as instituições bancárias, a gente sempre teve junto. Então, assim, em momento nenhum não estamos reconhecendo a importância do setor ou estamos achando, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a lei do agro teve avanços importantes, né? Eu hoje estava assistindo mais cedo uma palestra sobre o tema, sobre a lei do agro, e explicando assim que, de fato, essas ideias das cédulas, esse sistema meio que se esgotou, né? O setor precisa de mais recursos e precisa que seja viabilizada a forma dela conseguir fazer operações derivadas, né? De uma forma mais atualizada, né? Então, eles precisam ter acesso aos fundos internacionais, e em nenhum momento a gente quer impedir ou criar algum obstáculo para esse acesso. Muito pelo contrário. Agora, a única coisa que realmente precisa ser pensada para o próprio bem do próprio setor é a gente tentar viabilizar, né? Porque a gente vê, tem um prazo de 3 dias para fazer um ato complexo, muitas vezes, né? Os valores não são valores baixos, muito pelo contrário, né? É um setor importante da economia, né? E a gente está aí, você vê que a gente caminha... Eu acho assim, o setor é fundamental, né?
Assim, você vê que até uma economia gigante como a dos Estados Unidos, o setor rural e de grãos é importantíssimo, né? Você vê o hoje em dia impacto o aí agro... do valor do grão, impacta tudo, né? Impacta a produção de carne, né? Produção que eu digo assim, a alimentação do gado com grão vai aumentar. Se o grão aumentar, a carne que a gente está comendo vai aumentar e vira um ciclo. o impacto é global, acho né? que ela foi meio... É global. Assim, poderia ter sido só um equilíbrio assim, financeiro também entre os bancos, né? Porque a gente, na época da lei, a gente viu aí que, inclusive, tinha um impacto que tinha dos bancos e tinha um impacto enorme, né, da contratação dos bancos e acabou recaindo para o serviço do cartório, que não é só um serviço, é isso que eu quero especificar, que não é só um carimbo, né? A gente registra, aí tem que botar, informar a COAF, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então são várias atribuições que às vezes quem está do lado de fora não sabe todas que existem dentro do cartório, né? E, enfim, está aqui para debater também, eu só coloquei essas questões. Coloquei aqui também a questão da cédula imobiliária rural, que surgiu com essa nova lei, a 13.986. Até o Leandro falou que talvez ela seja até para criar uma possibilidade de alienação fiduciária expressa, né, em relação ao rural. E você vê que ela exige aqui que haja um patrimônio rural de afetação, né? Então, o patrimônio de afetação ele já existe nas incorporações imobiliárias e agora ele está sendo estendido para outras espécies de... E aí é interessante, Gustavo, que a própria lei, quando ela fala do patrimônio rural de afetação, ela fala que no caso de não pagamento, se pode utilizar o procedimento, né, o procedimento da AFG, né, da alienação fiduciária em garantia. Alienação fiduciária. Então, aquela parte da notificação. Então, veja como o próprio facilita. setor reconhece a importância dos cartórios, né? A gente, essa parte da alienação fiduciária em garantia, a gente conseguiu comprovar que, de fato, é importante se ter um sistema de cobrança extrajudicial, né? A gente sabe que o judiciário ele presta um papel relevantíssimo, mas com tem que se desafogar, né? Tem que desjudicializar certas coisas. Exatamente. O judiciário e aí fica você vê que focado a própria lei ela é um pouco contraditória nisso, porque se realmente ela não, se ela quer ter um sistema eficiente que funcione, não pode também a gente esquecer, né, a parte do equilíbrio financeiro da prestação do serviço. E aí fica bem claro que ela, né, na parte, ela fala assim, não, para alienação fiduciária em garantia, vocês usam o sistema dos cartórios, mas a parte do registro ficaria, né? Tem alguém com áudio ligado aí. Essa questão aqui do tratamento desigual também, ela envolve isso também, porque a partir do momento que cria esse limite aqui de 0,3, a questão do tratamento desigual não fica nem só, faltou até eu falar isso, né? Ela não fica nem só entre outros setores, até no próprio setor. Porque às vezes uma pessoa que vai pegar um empréstimo de 20 mil vai pegar a mesma coisa do que uma pessoa que vai pegar um empréstimo de 2 milhões. Entendeu? Então, na verdade, o princípio da igualdade tributária acho que está sendo afetado aí. Entendeu? Porque com essa limitação aqui, o valor dos emolumentos para uma pessoa de 20 mil vai ser o mesmo de uma de 2 milhões. Aí não é muito razoável, entendeu? Pelo que a Constituição manda. Entendeu? A gente não está inventando. Entendeu? Então, não se preocuparam, de repente, com isso no mesmo setor. Entendeu? Ou seja, um rural que vizinho do outro vai pagar o mesmo valor por uma cédula de crédito de valor diferente. Bom, entre as contradições que a gente percebeu, eu percebi na lei também, essa ausência do registro no livro 3, ela paralelamente ela cria os emolumentos para um registro auxiliar da cédula, não é da garantia, nas cédulas que não têm garantia por hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis. É como se nas de penhor tivesse. Vocês
Vocês conseguem visualizar aí? Como se nas garantias que não tem garantia de penhor, que não tem garantia ou hipoteca ou alienação fiduciária, ou seja, os pignoratistas teriam que ter o registro da cédula em si, por causa dessa previsão na Lei 10.169 desses emolumentos. E, em contrapartida, ela retirou do 167 o registro de cédula de crédito rural. Então, no tempo que ela criou, e aqui ela tirou de forma revogando o artigo 13, a linha 13 do artigo 27, inciso 1, ela tirou a possibilidade de registro da cédula de crédito. Outra questão também, da mesma forma, contradição aí que eu vejo no registro de cédula, das cédulas, né, foi revogado aqui no artigo 67. Paralelamente, lá no artigo 178, existe ali o inciso 7, talvez até por conta dessa possibilidade aqui da garantia, no caso uma garantia pignoratícia, ela poder ser feita a requerimento do interessado, num caso de títulos que tiver um requerimento, entendeu? Se alguém, eu quero registrar minha cédula, eu não vou poder me negar, entendeu? Sem prejuízo do livro 2, então registra no livro 3. Então ainda existe, por exemplo, uma cédula nota de crédito rural que tiver uma garantia de penhor, ou até que não tenha garantia. Hoje mesmo eu recebi uma que não tinha garantia. A gente, se tiver um requerimento, eu vou registrar, entendeu? No livro 3, entendeu? Porque a princípio está aqui e os emolumentos não foram cortados. Isso aí é só uma inquietude aí para a gente debater. Outra contradição aí deixa eu lembrar aqui, havendo vinculação de novos bens, né? Eu acho que é aquele negócio da medida provisória 958, que Marquinho e Leandro já estão debatendo, né? A questão da vinculação de novos bens. Além da averbação, estará a cédula também sujeita à inscrição. Inscrição é um termo usado para registro da cédula. Então, a própria lei mantém aí no Decreto-Lei 167 a inscrição da cédula nesses casos. Aí como é que a gente vai ficar aí? Entendeu? Porque o artigo 67 tem entendimento que diz que a gente só pode registrar o que está no 67 e tem doutrina que diz que não. Entendeu? Que diz que pode ser registrado se tiver, ele não é... Esqueci o termo técnico, né, que fala que não é só o que está previsto aqui. Mas se tiver uma outra previsão, como aqui, por exemplo, a gente pode registrar também. Então é um ponto aí que eu trouxe também. Aqui em relação aos aditivos, porque apesar dele tirar aqui o registro das cédulas, o registro, tá? Das cédulas de crédito rural, ele manteve a averbação das cédulas de crédito rural. Quer dizer, se vier um aditivo, a gente vai ter que averbar. Aonde, né? Aonde? Porque a averbação só é feita se tiver o registro. Primeiro o registro e as alterações com base na averbação. Então ficou meio atécnico aí, né? Aquela questão que a gente estava falando no início, das mudanças legislativas, as leis serem muito esparsas e a gente não... E de repente o legislador, por ser um ser humano normal, né? Às vezes esquece alguma coisa e quem fica na ponta, né, usando a lei, fica meio perdido. Então eu botei essa questão aí. Outra questão é a obrigatoriedade da baixa no registro. É aquilo que a gente falou com o Gabriel. Gabriel é nosso outro guru aí, vai dizer. Porque o artigo 69 diz que todos os atos enumerados no artigo 167 são obrigatórios. Aí, pera lá. O artigo 67, o registro da cédula, foi revogado. Então, não é mais um ato obrigatório enumerado que precisa ser feito. Então, se chegar alguém, permanece ainda a guia. E aqui tem, eu peguei um artigo da própria Lei 10.169, que foi alterado pela 13.986, que ele fala os valores de cancelamento dos atos de que trata o caput. Deste parágrafo obedecerão ao previsto na tabela de custos até o limite de tanto. O caput fala de quê? Desse artigo. Fala emolumentos devidos pela Constituição de Direitos Reais. Aqui ele só vai falar de direitos reais para averbar. Você está entendendo? Quando ele trata de cancelamento, nessa lei 1396, ele em nenhum momento fala cancelamento da cédula. Como se não existisse mais.
se chegar alguém pedindo lá, eu hoje até pensei que surgiu uma, até conversei com a minha escrevente, a minha substituta, eu falei, cara, eu vou botar aqui informando que não tem mais o registro, perguntar se a pessoa quer fazer abaixo ou não, entendeu? Para não dizer que eu fiz. Aí seria uma boa discussão aí pra gente, não sei se vocês visualizam a mesma coisa. E eu botei aqui no final a importância, né? Por que era o registro, de repente, era importante da cédula de crédito? Porque no registro a gente registra principalmente o nome das pessoas, CPF ou CNPJ, para poder fazer uma busca, por exemplo, nas Muitas dívidas da vezes pessoa. e é um benefício para o próprio produtor rural, né? Às vezes eles Pois fazem a é. busca E para para ver o próprio um mercado, né? reajuste. Porque, por exemplo, quando o banco ele faz uma análise de crédito, ele vai analisar com base no que o cara tem de, já de tomado, né? Que eles chamam. Quanto a pessoa já tem de capacidade de endividamento. Então, se o banco perder esse canal que ele tem como saber endividamento tanto da empresa quanto da pessoa, fica mais difícil. A gente não vai ter não existe um livro para buscar a garantia pelo nome, a garantia registrada, né? Vai ter do imóvel, lá do bem, sei lá, entendeu? Vai ter da cédula, mas acho que a gente vai perder isso aí, indicador pessoal, para Você verificar vê isso. que muitas vezes, né, Gustavo, essa questão dos aditivos, né? O pessoal do agro já gosta desses aditivos, né? Às vezes muda um prazo. É realmente essa questão da gente não registrar mais a cédula, vai registrando só a garantia, realmente foi um ponto interessante que você pontuou aí, que eu não sei como é que vai ser, né? A gente vai fazer uma verbação da hipoteca dizendo que a dívida foi... Aí a gente entra já naquela outra questão dessas garantias guarda-chuva, né? A pessoa vai ficar sempre vinculada àquela instituição bancária, às vezes com dificuldade de migrar. Realmente tem que se pensar Aí, nesse... assim, o que eu tinha que apresentar é isso, como eu falei, eu não sou um expert no assunto, eu tentei disseminar a informação aí da mesma maneira que eu tenho que pedir ajuda hoje aí a pessoal. E eu trouxe esses temas aí para a gente debater. Se o pessoal quiser fazer perguntas aí para o Leandro, não para mim, que eu não vou saber responder. Não, Gustavo, foi ótimo, viu? Parabéns aí pela exposição aí, realmente fundamental a gente ter essa base teórica aí que você pontuou, de como veio os institutos. E veja que ele vinha ali com aquela base teórica de uma hora para outra, a gente está vivendo agora meio que um caos aí, né? Tem muita novidade. Eu estava conversando com o Gustavo, né? Às vezes a gente vê esses institutos jurídicos que levam séculos para serem moldados, e aí de uma hora para outra a gente muda assim, um determinado aspecto que a gente acha até interessante, mas quando a gente para pensar, e fala, não, calma aí, tem alguma coisa aqui que não está se encaixando muito bem, né? Acho que foi essa semana, Gabriel, semana passada, Marquinhos fez uma pergunta no grupo interessante sobre essa questão daquela verbação da extensão da alienação fiduciária em garantia para uma outra dívida, né? Eu até entendi a ideia a ideia é interessante, né? De repente a pessoa ela pagou boa parte do financiamento dela, ela quer pegar um outro financiamento com o banco. A gente sabe que quanto mais segura, quanto mais eficiente for a modalidade de cobrança, menor serão as taxas de juros, né? Essa é a lei do mercado. E o que todo mundo quer é uma garantia real, eficiente, né? E a alienação fiduciária em garantia tem esse caráter, né? Mas aí você vai pegar, por exemplo, a pessoa, sei lá, tem um cheque especial lá que está devendo com juros altíssimos, ela tem um saldo que tem um imóvel que valorizou, por exemplo, e ela tem assim, uma margem sobre aquele valor de diferença, um spread do quanto vale o imóvel, e aí ela quer jogar para aquela dívida do imóvel um determinado montante que também fique garantido por aquela garantia, né? Também esteja assim abrigado, né? Na garantia guarda-chuva, né? É lindo, a teoria realmente é muito eficiente. Agora a gente fica assim com receio, que é o que o Gustavo falou também, com base numa medida provisória, né? A gente vai fazer um ato dessa magnitude com base numa medida provisória que a gente não sabe se vai ser convertida em lei ou se não vai. E aí, se não for, como é que vai ficar então, né? Olhando, pensando assim, Marquinhos, até depois você participa aí, se puder. Marquinhos, não sei se foi dormir aí.
Assim, eu acho que na prática ela já até existe, porque eu acho que essa guarda-chuva, ela, salvo engano, eu li bem en passant, é com o mesmo credor, né? É, por exemplo, Mesmo criador. BNB, é com o mesmo. Então, eu acho que na prática ela já existe, sabe? É, Porque, foi essa 13476 que ela fez, né? E você vê que no ato porque eu acho que para isso, na né? prática ela já existe na hipoteca, por exemplo. Porque, por exemplo, eu vejo muito isso aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo do BNB, não vou dizer que é ele, vou dar um exemplo. O BNB vai fazer uma cédula de crédito lá de 80 mil, num imóvel que vale 1 milhão. A garantia ele já coloca que é 1 milhão, entendeu? Aí ele faz a garantia da hipoteca em primeiro grau, faz essa cédula. Se o cara daqui a 6 meses precisar de outra cédula, Vai soltando, né? que fique no limite da garantia, porque a lei, o decreto-lei de cédula de crédito rural diz que a garantia tem que ser maior do que o crédito. Essa é a regra. Aí ele faz uma segunda cédula de crédito com uma segunda hipoteca, né, abaixo do valor, quer dizer, para o mesmo credor. Quer dizer, na prática, eu acho que isso aí já até existe, né? Entendeu? Aí são Agora, talvez o que eles estejam querendo mudar agora, primeiro, a forma, né, que seria alienação fiduciária, que às vezes é mais prática, até por conta da notificação, da execução, de quem é o proprietário numa alienação fiduciária, que acaba se tornando credor, se houver o inadimplemento, é praticamente automático isso pela lei, facilita, né, na recuperação do crédito. Acho que E, na por prática exemplo, já a existe. alienação fiduciária mesmo, aquela garantia, aquela ideia que a gente tinha, né? Que a consolidação da propriedade representava uma extinção da dívida, e do regime, essa ideia já foi, né? A gente sabe que isso é específico para o SFH e para financiamento de pessoa natural, né? A medida provisória, ela fez até então era só para o SFH e agora ela já restringiu mais, só para pessoa natural. Então, assim, são conceitos importantes que eu acho que estão sendo mudados e vamos ver lá. É complicado, eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar e ver, né? Porque realmente enfim, analisar não a coisa de uma maneira pontual, né? Por exemplo, Gustavo, nesse caso que você está falando, do BNB, geralmente o pessoal fazia muito aditivo, não é isso? Aditivo, e aí, como é que vai? Porque agora a gente não registra Não mais registra cédula, e é só aí vai fazer como, então? garantir. A gente vai fazer uma verbação na hipoteca Numa para hipoteca não tem como. dizer que aquela hipoteca garante um outro documento. A gente está invertendo as ordens. Natureza. O que era acessório, que é a garantia, passa a ser o principal, e o que é o principal, que é a dívida, passa a ser o acessório. Eu estava aqui meditando as antinomias que Gustavo comentou, e parabéns, Gustavo, ficou muito bem pontuado. As antinomias decorrem, a meu ver, de 2 pontos. Primeiro é o seguinte, a influência do pessoal do agro no Congresso foi muito grande nesses últimos anos, né? E aí eles pegaram situações anômalas, como a gente tem na Bahia, que você registrava a cédula e a garantia pelo mesmo valor de tabela cheia, né? Então, assim, o pessoal do agro tentou federalizar essa questão da cobrança dos emolumentos, só que não se debruçaram, na minha opinião, sobre a natureza jurídica de cada instituto, né? Como o Gustavo bem pontuou, as cédulas, as garantias, eles não se debruçaram por isso. Por isso que você vai ver lá, como o Gustavo já bem apresentou aí, diversas antinomias na própria lei. Uma lei que veda você criar a base dos emolumentos com base no valor do contrato e lá na frente ela fixa um percentual. Então, o que a gente percebe é o pessoal do agro tentou federalizar essa cobrança, quando na verdade é por lei estadual, como o Gustavo já bem pontuou, né? Tentou federalizar. E eu vejo do outro lado também um aspecto seguinte: o sistema bancário, a B3 e as suas financeiras pegaram a crise lá de 2008, né, americana, e aí a gente no Brasil passou a entender um pouquinho melhor como é que funcionava o sistema hipotecário americano. E aí a ideia que o Gustavo pontuou aí do patrimônio de afetação nada mais é do que pega a base. O Brasil é um país de grandes dimensões territoriais. O banco não está preocupado com georreferenciamento, com confrontação, com cadastro de imóvel. O banco está preocupado apenas
de que exista, vamos dizer assim, uma coisa, essa coisa é o imóvel, é a garantia dele. Vamos fazer o seguinte, bloqueia lá no cartório, o cara, por iniciativa dele, não faz mais nada, não faz compra e venda, não faz doação, não faz nenhum tipo de ato, bloqueia lá e a gente traz tudo para o sistema financeiro. Meio que, vamos dizer assim, é como você bem pontuou, Leandro, nós estamos indo na contramão, né? Invertemos a ordem das coisas. Vamos trazer para o sistema financeiro toda essa circulação do crédito e deixa lá a matrícula do imóvel bloqueada. A gente gera essa série de problemas aí, né? Numa segunda garantia, uma terceira garantia, a partir da CIR, da Cédula Imobiliária Rural, tudo isso passa a tramitar apenas no sistema financeiro e não mais no registro. Então, assim, a gente pega a base do Código Civil, que considera-se imóvel o solo e tudo quanto a ele se incorpora, aquilo ali só vai ser aplicado para uma espécie de bloqueio. Acabou o bloqueio, feito o bloqueio, na verdade, você passa, do ponto de vista financeiro, a tudo circular no sistema financeiro. Para a gente aprofundar a discussão, o que é que eu entendo aí, Gustavo, das ponderações que você apresentou? Eu acho que depende de lei estadual em relação a emolumentos, e eu fico contigo nisso aí, vai depender da lei estadual. Como muitos estados já têm a corregedoria se manifestado nesse sentido, depender de lei estadual, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, no caso da averbação, da quitação das cédulas, eu entendo que a gente deve fazer pela seguinte razão: o ato de início do registro já foi praticado. Aquele registro ele só pode ser alterado, modificado ou extinto por uma averbação. Quer queira, quer não, a averbação de quitação de uma cédula para o devedor é uma forma de segurança jurídica, porque quer queira, quer não, todos nós aqui sabemos que é da nossa tradição brasileira de não sermos um povo que guarda os documentos, de ser um povo disciplinado, um povo organizado. Então, tendo o cartório um repositório que existe uma dívida, se ela já foi quitada, é o melhor interesse do devedor fazer a averbação da quitação dela, porque futuramente, se ele precisar de uma comprovação, ele tem uma certidão do inteiro teor do registro, seja ele da cédula, com a averbação da quitação. Então, eu entendo que assim, a gente não pode se excusar a esse dever da segurança jurídica em relação a isso. Queria só pontuar isso. Só um outro ponto, Gabriel. Você falou sobre o patrimônio de afetação também, só para ver. Eles criaram um sistema também que pode ser parcial sobre o imóvel, né? Ele tem a obrigatoriedade do SIGEF, né? Então, cada vez mais a gente vê que o SIGEF é algo que, inclusive, está um problema sério, né? O SIGEF, apesar de ser um sistema muito eficiente, é tanto acesso que realmente eu acho que seria difícil, né? A pessoa conseguir ter um banco de dados. E eu começo a me preocupar realmente. Imagina a quantidade de informações, a quantidade de hacker, né? De todo mundo que deve estar aí atrás desse banco de dados aí do SIGEF, porque todos os imóveis praticamente, né? Rurais, né? A ideia é que seja isso. Mas voltando à questão do patrimônio da afetação, ele permite que seja sobre parte do imóvel, né? Então você vê que até o nosso princípio lá da unicidade da matrícula, né? Não poderia, de repente, eventualmente, você permitir um desmembramento do imóvel anterior. E qual seria a grande dificuldade disso? Ele faria um desmembramento e incidiria a garantia só sobre aquele valor. Eles fizeram, não, você faz antes o patrimônio de afetação sobre um pedaço do imóvel, se lá na frente não pagar, a gente executa só sobre metade do imóvel. Seria tão trabalhoso assim, você permitir que não tivesse essa confusão de dois imóveis incidindo sobre, né? E, não, daqui a pouco você vai ver, porque o gerente de banco não vai entender isso. Não vai. Não pode abrir matrícula de fração ideal, né? A única matrícula de fração ideal que é aberta é no caso da incorporação que a gente conhece, né? Daqui a pouco você vai ter gerente de banco querendo que você abra, depois de um patrimônio de afetação, uma matrícula daquela fração ideal para ele poder executar em juízo. Você vai ver. Mais cedo ou mais tarde a gente vai receber um requerimento desse. Eu fico pensando também na situação do produtor rural, que eventualmente tem uma dívida trabalhista posterior do patrimônio de afetação, e aí você informa, não, está afetado aí tal área já referenciado do imóvel, mas a outra não está. Aí, então vamos piorar a outra que não esteja, né? Aí qual é a questão? Qual é a outra? Qual é a quantidade da outra? Qual é a especialidade da outra? Até com relação a essa questão da especialidade do cadastro, a lei ela até diz que tem que estar já referenciado e as duas áreas têm que estar já referenciadas. Mas eu digo assim, como é que você vai fazer essa penhora
dessa segunda área, se está tudo na mesma matrícula, né? Não seria a grande dificuldade de você fazer, né? Enfim, mas é isso aí. A gente são novos tempos, mas eu acho que o registro ele tem que pontuar realmente, porque no final das contas a gente quer a mesma coisa. Todo mundo quer que os setores evoluam. Por exemplo, nessa questão mesmo do registro da cédula, veja que a Constituição Civil encontrou uma solução, já que ela permite, você faz o registro da cédula de crédito imobiliária e a cobrança é como se fosse um ato único, né? Não existe essa. Se eventualmente você tiver alguma alteração, você faz um aditivo daquela própria cédula na própria matrícula. Você não tem essa confusão toda, né? E o medo que a gente tem é disso ir passando, e o pessoal hoje em dia, você fala, não, faz uma averbação, né? Esse ato mesmo que Marquinhos fala, não, você faz uma averbação da matrícula. Aí você vai vendo como as coisas vão tomando um rumo e no final a gente não consegue mais se lembrar. Hoje um amigo meu me ligou para fazer uma consulta sobre aquela questão da portabilidade da alienação fiduciária, né? Com essa queda de juros aí que está tendo no mercado, os bancos, o crédito imobiliário caiu bastante e aí as pessoas estão querendo fazer essas portabilidades, né? Agora, não, como é que faz? Não, é uma verbação, a própria lei estabelece isso. Mas aí eu fui pensar, pô, é uma verbação, que a verbação, o certo seria o quê? Seria você deu baixa em um e você fez uma outra, você mudou o credor, você mudou a taxa, e você mudou o prazo, e você mudou tudo. É uma inovação, é uma nova dívida. É uma inovação, não tem muito o que pensar. E nesse caso, inclusive, Gustavo, é para outro credor, não é o mesmo credor, é outro que vai, né? Aí você fala assim, não, para você acha que você está facilitando, você faz uma verbação, mas pô, não era para ser dessa forma, né? Não é mera alteração de condições contratuais. Você altera o credor, altera a taxa de juros. Só rapidinho, a verbação ela não muda o conceito. Já quando há uma mudança do registro, já é um novo registro, né? A verbação ele complementa alguma coisa, né? Esse é o conceito de averbar, né? Pois é, nesse caso não é, presidente. Vocês três estão de parabéns. Eu assim, deram uma aula hoje assim, de conhecimento, assim, me abriu a mente pra caramba aí, com relação a isso aí. E só para completar aqui uma coisa, eu gostaria muito que Gabriel falou aí, que em outros estados as corregedorias já estão autorizando a não cobrança com base nessa lei, e sim com base nas tabelas estaduais. Era bom também se precaver aqui no estado de Sergipe e já anexar, digamos assim, fazer um ofício anexando essas normativas aí das outras corredorias, para a gente poder tentar ver se aqui de Sergipe a gente consegue ter um êxito nesse mesmo sentido. A gente está de parabéns aí. Sobre isso com o Leandro. Então, pronto. Então, vamos lá, né? A área já adiantou, 8h30, senão o pessoal fica cansado. O bom desse evento, presidente, é todo mundo ficar com um pouco de vontade aí de estudar mais e de repente marcar um segundo evento, né? Talvez, Gustavo, mais específico com a lei do agro, né? Ela tem E um debate desse, rapaz, é muito importante para gerente de banco, né? Um debate desse, a gente poderia marcar, tentar ver a possibilidade de fazer isso com os gerentes de banco, dos bancos particulares, da Caixa, Banco do Brasil, porque isso é interessantíssimo, esse conhecimento que eles vão tendo. Alguns corretores, né, algumas financeiras, né, aqui do estado, pessoal que tem factory. Até tomadores de empréstimo mesmo, sabe? Por exemplo, eu conheço gente que estava precisando se capitalizar, até um empreiteiro, vocês devem conhecer aí, eu não vou falar o nome, ele tinha uma fazenda e estava tentando capitalizar de outra forma, entendeu? E eu virei para ele e falei, cara, por que você não pega uma cédula de crédito rural, já que você tem uma fazenda, entendeu? Você pode, de repente, dispor num crédito melhor, entendeu? E tem a possibilidade, né? Dependendo do valor. Gustavo, você está falando interessante. Talvez a forma como a gente se expressa com o título da palestra que não seja interessante para o nosso nicho de mercado, por exemplo. Talvez a gente mude o título da palestra, né, como alternativa de como tirar empréstimos utilizando a série de crédito. Aí você vai explicar o que é isso aí dentro de um contexto para que o empresário entenda. Porque quando a gente coloca esse título aí, é mais voltado para a gente mesmo, para cartório. De repente, chamando algum gerente, né, de banco para poder explicar melhor as possibilidades, né? E a ideia, Henrique, da nova lei do agro é trazer não apenas o banco, né, mas todo o setor de derivativos, né? Então, os fundos de investimentos, toda essa organização que existe na Constituição Civil
né, de fundo de investimento, FDIC, direito creditório, o pessoal, trazer também para o agro, que precisa, né? O que o cara estava... Rapaz, os números são impressionantes, não sei quantos bilhões que... Então, assim, eu acho que essa é a forma que a gente pode ajudar, né? De ser como o Gabriel sempre fala, da gente ser sempre o agente transformador e dinamizador e concentrar. É por isso que eu vejo, assim, quando eu vejo o agro, essa dicotomia que às vezes tem entre o agro e o cartório, não, na verdade, muito pelo contrário, a gente está para ajudar. Tem lugar que só tem um cartório, que se não tiver o cartório vai ter, né? Leandro, em cima que você está falando, deixa eu contar uma novidade aqui para os colegas, que eu não sei se está todo mundo sabendo já, mas isso é importantíssimo, com base no que você está falando aí da integração do cartório do agro. O INCRA lançou uma plataforma, agora em novembro, que permite que o proprietário rural já faça a atualização do imóvel rural pela internet, criando usuário e senha. Eu não sei se os colegas estão sabendo disso. Saiu agora essa plataforma, já tem um manual sobre isso. Você pode fazer, o cara faz pela internet de casa, quem já tem um imóvel rural cadastrado no INCRA, ele vai gerar uma senha, vai criar uma senha, e com esse acesso ele pode fazer inclusão de imóvel rural novo, alteração do CCIR por aquisição de área, desmembramento, remembramento, retificação de área, alteração de dados, unificação de matrícula. Você praticamente faz tudo do CCIR sem precisar ir no INCRA. Tá? Então, essa plataforma foi lançada agora pelo INCRA, agora em novembro. Né? Agora em novembro não, essa semana que nós estamos agora. Eu não queria deixar de comentar, apesar de, Gustavo, me perdoe. Não, pô, você... Cédula, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que o Leandro está falando aí, de a gente de estar a serviço do cidadão, como o Henrique sempre fala. Né? Então, o INCRA lançou essa plataforma, e aí, se algum colega estiver atendendo alguém e tal, já pode orientar aqui, através do SNCR, no INCRA, eu vou depois botar no grupo o link, tá? O bom é colocar até pela Noreg, entendeu? Porque aí o mais importante, eu acho que é a informação unificada, né, Gabriel? A gente sempre bate nisso aí. Exato. Se de repente colocar isso aí para o grupo, aí, a gente divulgar algum material, entendeu? Acho que é a melhor coisa. Eu soube disso hoje, né? Já dei uma olhada, já pesquisei, já funciona. Depois eu vou até... A gente combina já fez nas tuas fazendas, então, né? Hein, Gustavo? Eu vou indicar um amigo meu que tem umas fazendas de lagarto aí. Então, mas pronto, né? Eu não vou nem dizer quem vem aqui ver fazenda, entendeu? Ele pode estar no grupo aí me ouvindo, entendeu? Quem vem aqui me visitar de vez em quando, que é cheio de fazenda aqui em Lagarto. Então, pronto. Então, só para comunicar o pessoal, depois eu vou falar com a Milena, a gente faz um comunicadozinho só para divulgar isso aí, tá? Tem um manual, tem umas 60 páginas desse manual que ensina como é que usa esse sisteminha do INCRA novo. Faz um resumo também, né, Gustavo? É bom, né? Fazer um filme. Faz um resumo. E aí, galera, então pronto, né? Encerra aí, Leandro. Vou encerrar aqui. Queria agradecer a Dr. Gustavo Herrera pela excelente explanação, Gabriel sempre presente, aos amigos aí de sempre, Marcos. Queria agradecer a minha esposa, que está aqui também. Ila está lá. Cadê Tá aqui o nome dela. Ela está aí também? RBM, Ilaiala está aí. Ah, Ilaiala. Ila, beijão para você. Procuradora do Estado da Bahia agora, viu, Gustavo? Procuradora. Agora ferrou. Queria mandar um abraço também para meus colaboradores, doutora Mel, que é a Deilde, Merlin, que esteve aí também. E, enfim, Gustavo, parabéns, né? Poxa, é sempre bom saber que a gente que tem colegas assim, à disposição, né, Gabriel, de poder colaborar com a Noreg. Parabenizar aí, como você já falou, o presidente Henrique, que sempre está tentando aproximar a gente aí dos colegas, da coletividade, buscando sempre essa uniformização de entendimento, né? E, enfim, foi ótimo o evento. Vamos marcar logo o próximo. Ila, pode abrir o áudio aí, que a Ila abriu o áudio aí, tá? Mãe do Miguel, gravidinha aí da Dulce. Tá vendo, Gustavo? Boa noite, pessoal. Só para dar os parabéns e agradecer o carinho, viu? Tem um carinho muito grande por você também. Um beijo. Principalmente por aturar o Leandro aí. Ótimo evento. Valeu, Ila. Beijo. Boa noite, viu? Valeu, boa noite a todos aí. Doutor Leandro é de sortudo, porque a esposa assistindo, né, a sua palestra. 8h30, hein?
Esse não é brincadeira, não, é fraco, não, viu? Mas parabéns a vocês todos aí. Um abraço aí, Ilha, aí mais uma vez, por uma gestação a mais, né? Agora que é Dulce, né? Isso, Henrique. É isso aí. Parabéns. Valeu, pessoal. Boa noite a todos, viu? Bom, Obrigado pela atenção. foi brilhante, viu? Parabéns. Obrigado a todos. Beijo, Tainara. Um abraço aí do Daniel também. Obrigado aí. Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu. Boa noite a todos. Parabéns. Valeu. Obrigado. Valeu, Márcio.